Quando a gente fala de estado de consciência, a gente está falando de como uma consciência individual ela está percebendo a realidade ao seu redor. E a gente sabe que a percepção da realidade é um tensionamento do ser. Como é que eu explico isso para você? Quando o bebê ele nasce, ele é um ser relaxado da realidade. Porém, as estruturas de ensino, onde ele vai recebendo ensinos, vão criando tensionamentos, zonas cerebrais, onde ele aprende o que é a realidade. Essas zonas se tensionam toda vez que um estímulo semelhante acontece. Então, a gente chama esse processo existencial de uma existência condicionada. E todo o processo de relaxar desse condicionamento, através da meditação e da retirada dos sentidos dos seus objetos sensoriais viciados, é para a gente também a transformação da consciência e um novo nível de percepção da realidade, ok? Mas vamos entender como é que isso se dá. Por exemplo, a gente tem no cristianismo uma prática muito constante, que deve ser constante aos cristãos, que é a prática da oração. E a gente sabe que com a prática da oração, o que a gente faz? A gente mantém em mente a existência de Deus. É uma coisa bem simples. Assim, se eu orei hoje pela manhã, é mais fácil para mim lembrar que Deus existe ao longo do dia, seja lá o que me aconteça. Entende? Agora a gente também quer falar assim, porque muitas literaturas sagradas e livros de histórias sagradas nos falam de pessoas que atingiram realidades diferentes. Então, como é que a gente vai entender que essas pessoas atingiram realidades diferentes se elas estavam aqui na mesma realidade, que nós vivemos? Aí nós vamos ter que considerar que a realidade ela é um processo relativo e que o ensino massificado da realidade transforma a realidade numa unidade existencial percebida por todos, uma partilha tensional, entende? E que indivíduos que transcenderam foram indivíduos que abandonaram esse tensionamento coletivo para partir em direção a uma percepção, eu não vou tomar o mérito aqui de superior, tá? Mas uma percepção mais apurada da realidade, ok? Uma vez que nós entendemos hoje que toda estrutura material ela é composta de átomos e que esses átomos se organizam de maneira a compor a realidade e que aquilo que os sentidos percebem, na verdade, são estímulos eletrônicos, bioelétricos dentro de si, nós sabemos que, alteradas as maneiras de se tensionar em contato com esse estímulo, nós também estaremos alterando as formas de percepção. E aí nós vamos chegar primeiro aqui nos elementos químicos, nos aditivos químicos que embriagam e modificam as químicas do cérebro, transformando essa percepção. Estou falando das drogas, os alucinógenos. Porque em contato com os alucinógenos, o indivíduo, a consciência individual, ela vai ter ali uma dificuldade de alcançar a sua capacidade condicionada do cérebro de perceber a realidade. Logo, o cérebro ele vai perceber a realidade de uma maneira própria, mas isso é uma maneira aleijada. Por isso que o aditivo de elementos que embriagam não são adequados para quem está buscando transcendência. A gente está falando aqui de uma busca de transcender a realidade e chegar a um nível de consciência onde a realidade ela já não te esmague, mas que você a perceba flexível como ela é em sua natureza, porque é disso que a gente está falando aqui. Você consegue perceber que quando eu digo que a realidade é um estado tensional do ser, se você distensiona, e a realidade ela vai distensionando também. Logo, os problemas vão sumindo, as doenças vão ficando menos severas, as condições sociais, as implicações dificultosas da vida, elas vão ficando menos severas. Porque a tua estrutura tensional de percepção da realidade, ela está deixando de estar tão tensionada e condicionada para a vivência de um molde mais adequado ao bem-estar do ser.
Então, o bem-estar do ser projeta uma nova percepção e essa percepção ela vem também menos violenta ali para o contato com o ser, ok? E aí a gente vai falar, por exemplo, de pessoas que dizem atingir, de acordo com a crença, mas a gente vai entrar nesse campo aqui. Dizem atingir novos reinos, viagens, né, corpóreas entre reinos. Você tem na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que conhece um homem que se no corpo não sabe, mas que foi arrebatado ao céu. Então isso está dentro da estrutura cultural religiosa que a gente convive, né? Apesar da gente tomar muitas frases religiosas só como frases de autoajuda, né? Existe esse atravessamento sobrenatural das coisas, certo? Então a gente vai entender que o indivíduo ele está percebendo a realidade, né, e vivenciando realidades diferentes. Mas aí a gente entra também no outro campo. Se esse indivíduo ele estiver sendo observado, né, por um observador de fora, e ali ele estiver tendo uma percepção da realidade diferente, um observador de fora ainda vê que é a mesma coisa, certo? Vai dizer assim, não é, porque nós temos duas consciências percebendo a realidade de maneira diferente, né? E a experiência física, ela há de ser única para cada pessoa que está vivenciando, né, a realidade. Então, no budismo, se busca o relaxamento do corpo, porque relaxando o corpo, relaxando a respiração, relaxando a luta contra pensamentos, deixando simplesmente a mente fluir, se entende que a consciência ela há de achar relativos neuronais, né, para fazer com que todo o sistema relaxe da maneira condicionada que ele existe, para que se atinjam novos níveis de consciência e esses níveis sempre mais adequados à saúde, ao bem-estar, à harmonia e o equilíbrio do ser, né? Então, é uma busca num sentido positivo e não, né, uma transformação de um ser humano lunático, né, que quis se desprender da realidade ali, é como se diz em psicanálise, né, uma fuga da realidade, uma infantilização, uma negação da realidade. Não, muito pelo contrário. Isso é um estudo analítico de como o ser, a consciência, ela está percebendo a realidade e quais pontos estão tensionados de tal maneira que estão sobrepujando a necessidade de saúde, né, as qualidades de saúde do ser. E aí essas estruturas elas são controladas. E isso é feito através da meditação, ok? Porque algumas pessoas, até sem perceber, elas tomam parte, né, dessa estrutura tensional e elas vivem de tal maneira essas tensões que elas simplesmente não conseguem viver e não sabem como fazer para que essas estruturas elas fiquem menos violentas dentro da sua própria mente. Aí você vai ter a adição de remédios que de verdade destroem alguns tecidos para que eles já não funcionem. Aí você vai ter, por consequência da destruição do sistema nervoso, algumas outras coisas que podem ser bem pesadas mais na frente. Então, o ideal é que se aprenda a relaxar, para que relaxado a realidade ela encontre um novo berço, né, perceptivo no ser, para que o ser ele também encontre aí uma qualidade melhor de vivência, de existência, de materialidade. Ok?